Fala rapaziada, será que Neymar vai ser titular contra a Noruega domingo? Vamos ver nesse vídeo agora, né? Tô comentando sobre a provável escalação do Brasil. Neymar provavelmente vai ser o titular. Vamos estar reagindo no vídeo agora. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai perguntar pra você por que você não levou o craque Neto pra Copa de 90. Se tivesse levado, seria campeão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ô Gabi, qual a informação do Neymar, daquilo que o Ancelotti disse, né? Em relação a Rafinha, em relação também à programação da seleção brasileira até domingo, Gabi? Bora, craque. Quero começar só destacando para complementar o que o Kylian disse. Em relação ao Casemiro, o que eu ouvi nos bastidores foi: é um reflexo do cansaço. O que ele sentiu é um reflexo do desgaste. Ele tendo feito um jogo bom ou não, o primeiro tempo foi muito ruim, muito negativo. Muita gente falando aí dele não ter feito a falta. Eu não acho nem que ele chegaria. Ele estava longe, tá mal, não é fisicamente, tecnicamente em alguns momentos também. De qualquer maneira, ele não parece ter um problema como tem, de fato, o Lucas Paquetá. Sobre o Neymar, hoje nós acompanhamos os 15 minutos iniciais da atividade no CT de Columbia Park, que fica pertinho daqui. 10 jogadores de linha e 3 goleiros, sem o Alisson, é claro. O terceiro é o Léo Nanete, do Flamengo. Ou seja, os titulares ficaram na parte interna. Quem jogou por menos tempo ou nem entrou em campo contra o Japão, fez uma atividade ali, um treino em campo reduzido. Entre eles, o Neymar, que aparenta estar bem fisicamente. Só que assim, craque, são 4 jogos de Copa do Mundo. O Neymar tem menos de 20 minutos. E quando ele entrou, a seleção brasileira já estava num cenário muito confortável diante da Escócia. O que faz levantar alguns questionamentos para vocês. Será que a convocação dele não está mais ligada ao Ancelotti não ter dor de cabeça depois, numa eventual eliminação, num eventual problema do Brasil? Puxa, tinha que ter levado o Neymar. O Neymar, 5 minutos muda tudo. Mas quando faltava pouco para encerrar a partida contra o Japão, ele sacou o Martinelli. E não o Neymar. Colocou o Martinelli e não o Neymar. Aliás, depois é muito fácil falar, mas uma movimentação que a gente conseguiu ver na partida é que o Martinelli, entrando na vaga do Cunha, entrando mais ali pelo meio de campo, deixou o Vinícius Júnior mais aberto. E isso confundiu os japoneses, porque o Vini ficou ali bem perto da linha lateral. Isso chamou mais marcação para ele e o Brasil conseguiu um pouco mais de espaço diante de uma seleção japonesa que se defendia muito bem, né, craque? Vamos lá, Gabi, vamos lá. Você fez a pergunta, eu passo para você. Para mim, o Neymar foi convocado por causa dos patrocínios. É o que eu penso, né? É o que eu penso, não porque aquilo que ele fez. Para você, Veloso. Foi pressão, porque a gente acompanhava aqui, ele nunca deixou claro isso, Ancelotti, mas diversas vezes ele deu a entender que porque a narrativa deles é mentirosa, ele não convocaria ele tá bem, é mentira. Aí que a Gabi falou, bota o Martinelli. Que estivesse machucado, que não estivesse bem, e o Martinelli entrou na função do Neymar, por dentro ali, né? E nem é a dele, ele joga aberto pelo lado, e acabou dando certo. Então, realmente, a gente vê que o Neymar, num jogo como esse, uma exigência alta física, o Neymar tá fora. Pra você, Souza? Pra mim também, craque. Pra mim, o que tem transparecido é isso, né? Ele foi mais por isso, porque assim, jogo de ontem, você ia ter a bola, você tinha que meter uma bola, não tinha que correr atrás do cara. O jogo de ontem, tudo bem, vamos passar batido, pode continuar. Cara, o que eu fico bravo... Mostra eu, isso. O que eu fico bravo é ele não jogar contra das oitavas. Pô, se a narrativa é que esse cara não tá machucado, se ele tá treinando ali, se o treinador ia... Por que ele não joga? Bota o cara, então é tudo mentira que falam. É o que eu penso. Ele foi convocado para um momento específico, craque. Essa é a verdade. Você não leva um jogador que tá com grau 2 na panturrilha, espera esse tempo todo para ele, fica falando... Faz 43 dias hoje... E não coloca o cara num jogo de ontem? Do jogo do Santos, que perdeu de 3-0. O jogo de ontem... Ele entrou 10 minutos contra a Escócia, a gente ganhou de 3-0, velho. O jogo de ontem, você precisa meter uma bola, você precisa fazer um gol, você tem o maior artilheiro da seleção e não coloca no jogo. Então, aí os caras... Exatamente o que você pensa, Magrão, que a Gabi perguntou. Ele renova o contrato dele por mais 4 anos e convoca o Neymar para garantir o ciclo dele e não ter pressão. Porque se ele não convoca o Neymar, com o contrato dele renovado mais 4 anos para a próxima Copa do Mundo, ele ia ser muito cobrado. Qual a ideia do Luiz Henrique? A permanência do Ryan, Matheus Cunha, Fabinho. O que vocês dois podem falar para nós? Primeiro você, Gabi.
Craque, ao que tudo indica, o Ryan realmente convenceu o técnico Carlo Ancelotti na partida contra o Japão. A gente via que em alguns momentos ele estava com um pouquinho menos de confiança, o que é algo natural para alguém que tem 19 anos. Então, às vezes, para ir ali para cima, no 1 contra 1, para driblar um jogador japonês, ele ficava um pouco mais intimidado, mas ele é um jogador que alarga o campo. É assim que o técnico Carlo Ancelotti tem descrito a forma como ele joga, como ele ajuda a seleção brasileira. Mudanças certamente virão, principalmente por causa dessa lesão confirmada do Lucas Paquetá. Aí a dúvida é se entra mais um jogador nesse meio de campo, se o Danilo Santos, de repente, pode ganhar uma oportunidade, ou se o Ancelotti retoma o esquema tão utilizado no ciclo até aqui, aquele 4-2-4. Total e absoluta aqui neste programa. E quando ele chama, nós voamos literalmente para os Estados Unidos, para Nova Jersey, para acompanhar a seleção brasileira. Killing, aquele boa tarde bem caloroso. Quero notícias do Brasil, venha! A seleção chama, Renata. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Você falou boa tarde caloroso e bota calor nisso, viu, Rê? Assim como ontem, hoje a temperatura está altíssima, agora 36 graus, sensação térmica chegando perto dos 40 e na parte da tarde vai subir ainda mais. E será nesse clima, um pouquinho mais ameno, mas ainda com muito calor, que a seleção vai enfrentar a Noruega no domingo. A expectativa para a hora da partida é de sensação térmica de 38 graus. Agora há pouco, os jogadores começaram a entrar aqui no gramado, entre eles um que deu um bom dia especial, o Rafinha, que ontem fez um trabalho separado do elenco, agora está junto ali da turma. Então, ao que tudo indica, a gente vai acompanhar a atividade, vai fazer o trabalho junto com o restante do elenco, mas ele não vai jogar diante da Noruega, ainda está nesse processo de recuperação. Assim como todos os dias, o primeiro a entrar foi o Casemiro. Ontem o treino foi aberto apenas 15 minutos, mas como a Gabi já antecipou com informação do nosso produtor Gustavinho, o Ancelotti treinou muito posicionamento. E tem um detalhe, quando a gente olha para a Noruega, a gente enxerga um Haaland, mas tem um detalhe, e esse detalhe é grande, impossível de ser ignorado. É a seleção mais alta desta Copa do Mundo, uma média de 1,88 m, de média. Se você pegar o Haaland, tem 1,95 m. Se você pegar o Sorloth, que é o outro ponta, direita, tem 1,96 m. Se pegar o zagueiro, Ajer, 1,98 m. Não à toa que a Noruega faz da bola aérea uma das suas principais armas. E aí, só para comparar, nosso sistema defensivo, Douglas Santos, 1,75 m. Gabriel Magalhães, o mais alto, 1,90 m. Marquinhos, 1,83 m. O Danilo, lateral, 1,84 m. Então o Brasil tem que impedir que o jogo seja pelo alto, porque é aí que a Noruega se sente confortável. Mas a Noruega é um time... O pessoal está batendo palma ali, depois eu vou saber exatamente o que aconteceu. Mas a Noruega é um time que faz muitos gols, fez gols em todas as partidas desta Copa do Mundo, mas também sofre muitos gols. Em todos os jogos a defesa foi vazada. E no ciclo de Copa do Mundo sofreu também 43 gols em 38 partidas. Ou seja, se o Brasil conseguir fazer a Noruega correr para trás, vai se aproveitar dos espaços, sobretudo com Vini, com Ryan, com Matheus Cunha. Então, o Ancelotti hoje, nesta segunda atividade, vai levar todos esses aspectos em consideração. Porque ontem foi o primeiro treino visando a Noruega, hoje o segundo, e a gente sabe e espera, claro, que o Mister tem um plano contra os gigantes noruegueses, viu, Renata? E esse plano tem que ser efetivo, Killing, é o que a gente espera, confia. Estamos aqui numa expectativa gigantesca para que o Brasil possa se comportar muito bem diante da Noruega. Bom treino, vai se proteger desse calor aí, porque realmente não tá dando trégua para ninguém. Mister Carlo Ancelotti me pedisse se eu daria folga para Felipe Killing. Não podemos passar esse programa sem a presença dele. Então, a folga foi cancelada, deixa pra lá. É o seguinte, ele está num lugar urbano, no meio das ruas, das calçadas, do comércio, em Nova Jersey. Killing, é uma maravilha quando você aparece, falando de seleção brasileira, nos deixando mais bem informado. Tudo bem com você? Brasil de folga, mas ninguém pode esquecer da Noruega.
Tudo bom, Renata? Ainda bem que você não me deu folga, eu ia ficar triste. Quero estar aqui até o dia 19 de julho, final da Copa do Mundo, todos os dias, passando informações da seleção brasileira. E a gente sabe que do outro lado, na Noruega, tem Erling Haaland. Ele não é apenas o melhor jogador da Noruega. É aquele tipo de atacante que faz o técnico adversário pensar diferente, força o técnico adversário pensar em maneiras de pará-lo. O Haaland é um jogador que o Ancelotti conhece bem. E aí eu vou trazer um dado que pode deixar a gente com esperança. Real Madrid, de Ancelotti, e Manchester City, de Guardiola, mas com Haaland, fizeram praticamente duelos particulares nos últimos anos da Liga dos Campeões. Foram 6 partidas que Ancelotti enfrentou o Haaland pelo Real Madrid. O Haaland só fez gol em uma partida, ou seja, em 5 delas passou em branco. Só que o Ancelotti, quando ele estava com o Real Madrid, o que ele fazia? Convidava o Manchester City para jogar no campo do Real Madrid e aproveitava dos contra-ataques. Se ele fizer isso, vai matar mais uma vez os brasileiros do coração, mas o nosso time do Brasil precisa de campo para jogar, precisa do Vinícius Júnior. Então, talvez o Ancelotti convide Haaland e companhia a jogar no campo do Brasil e a aproveitar os contra-ataques. Mas quem só fica de olho em Haaland pode correr o risco de entender pouco o próximo adversário, porque a Noruega tem também Martin Odegaard, que é o cérebro do time, quem arma as jogadas. Tem ainda 2 alas que aceleram muito. Tem todo um time trabalhando para deixar Haaland na cara do gol. Ele ataca o espaço e finaliza com muita precisão. Não é um craque, é um goleador. E os números mostram o porquê a gente tem que respeitá-lo. Foi 3 vezes artilheiro da Premier League, principal campeonato do mundo. 2 vezes artilheiro da Champions. Tem só 25 anos. Mas Carlo Ancelotti já mostrou que consegue parar Haaland. E a partida tem ainda um outro contexto. Nas últimas Copas, o Brasil, desde o título em 2002, foi eliminado justamente por europeus na fase mata-mata. Ou seja, temos que vencer Haaland, temos que vencer uma equipe europeia no mata-mata. Mas o Carlo Ancelotti tem todas as estratégias, por mais que possa fazer a gente sofrer um pouquinho, para passar da fase de grupos e parar Haaland. Vamos ver o que Nova Jersey irá ensinar a essa seleção brasileira na caminhada para a Copa, mas vamos assistir também o que Houston ensinou ao Brasil. A seleção brasileira foi marcado com grandes novidades. Uma baita atitude do Neymar Júnior com o técnico Carlo Ancelotti, que inclusive de forma inusitada fez uma convocação. A novidade no treino. Grande atitude do Neymar na chegada do treino. O Neymar foi cumprimentar o Nenê, carinhosamente também chamado de vovô na torcida do Vasco, um jogador que tem passagens pelo Juventude, pelo PSG, companheiro do Neymar, inclusive